Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo, você vai ouvir relatos macabros por 30 minutos. Recomendo usar fones de ouvido se possível. Assim você vai imergir muito mais na história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. No coração do interior de Palmares, rodeado por campos áridos e um céu que parecia sempre sem cor, vivia o casal Damião e Josefa. Eles moravam em uma casa de taipa simples, desgastada pelo tempo, onde cada rachadura nas paredes parecia contar uma história de luta e sofrimento. Tentavam arrancar sustento de uma terra infértil que teimava em não dar frutos. Entre galinhas magras que mal botavam ovos e porcos esqueléticos, o único ser que prosperava naquele cenário de abandono era Tião, o bode negro. Tião era uma presença inquietante. Seu pelo negro parecia absorver toda a luz ao redor, como um buraco na realidade. Seus olhos profundos e fixos tinham algo que Josefa descrevia como humano, embora fosse mais do que isso. Quando ele os encarava, sentiam-se nus, como se suas almas fossem reveladas a algo que jamais deveriam ver. A história de Tião estava envolta em mistério e tragédia. Ele havia sido herdado de um tio distante de Damião, Antônio, um homem que vivia isolado e tinha fama de mexer com coisas proibidas. O tio Antônio havia morrido de maneira horrível, encontrado em sua casa caída aos pedaços. Seu corpo estava retorcido em um ângulo impossível, e seus olhos, assim como os de Tião, estavam negros como a noite. O bode foi o único ser encontrado vivo na propriedade, parado ao lado do corpo do tio, como uma sentinela silenciosa. Damião trouxe o animal para casa porque, afinal, um bode era um bode e poderia ser útil. Mas desde que Tião chegou, a vida do casal só piorava. A terra, que antes era estéril, tornou-se completamente morta. O pouco que florescia apodrecia antes mesmo de ser colhido. As galinhas começaram a desaparecer misteriosamente e os porcos adoeceram de um jeito que Damião nunca havia visto. Certa noite, enquanto Josefa fechava a porta da casa, ouviu um som que fez seu coração gelar, uma espécie de riso grave e rouco, vindo do curral. Quando espiou pela janela, viu Tião parado sob o luar. Ele não se movia, mas seus olhos pareciam brilhar com uma luz própria, como brasas acesas no meio da escuridão. Damião, aquele bode não é normal, disse Josefa no dia seguinte. Tem algo errado com ele. Desde que chegou, tudo piorou. Damião, que começava a sentir os mesmos calafrios em relação ao animal, hesitou antes de responder. É só um bode, mulher. Não coloca essas ideias na cabeça. Mas no fundo ele sabia que havia algo errado. Certa noite, enquanto tentava dormir, Damião acordou com uma sensação estranha. Ele abriu os olhos e viu, na porta do quarto, a silhueta de Tião parado ali, como se o observasse. Quando piscou, a figura havia sumido, mas o suor gelado em sua testa era real. Josefa começou a notar que as noites na casa de taipa haviam se tornado inquietantes, carregadas de um silêncio pesado, como se até os grilos tivessem medo de emitir qualquer som. Sons de passos ecoavam no chão, de terra batida dentro da casa, mas sempre cessavam quando ela tentava investigar. Mais perturbador ainda era a sensação constante de estar sendo observada. Por vezes acordava com o coração disparado, sem saber o motivo. O escuro parecia ter vida própria e o ar ficava gelado, mesmo nas noites mais abafadas. Sempre que reunia coragem para acender a lamparina ao lado da cama, seus olhos encontravam Tião parado na porta do quarto. Ele nunca fazia barulho ao entrar ou sair. Apenas estava ali, com os olhos fixos nela, como se esperasse algo. Certa madrugada, Josefa se levantou para buscar água no pequeno pote de barro que ficava na cozinha. Ao passar pela sala, viu uma sombra se movendo pelo canto do olho. Parou de repente, segurando a respiração. Lá estava Tião, parado no meio da sala, olhando diretamente para ela. Havia algo diferente. Ele parecia mais alto, sua silhueta distorcida pela fraca luz da lua, que entrava pelas frestas das paredes de taipa. Que Deus me proteja, sussurrou Josefa,
apertando o terço que carregava no pescoço. Quando voltou ao quarto, sentiu as pernas tremerem tanto que mal conseguiu deitar. Ao lado dela, Damião roncava profundamente, alheio aos horrores que ela vivia nas madrugadas. Na manhã seguinte, enquanto jogava milho para as poucas galinhas que restavam, ela desabafou. Damião, esse bode, ele me assusta. Não é só coisa da minha cabeça. Desde que ele chegou, tudo aqui piorou. As galinhas somem, os porcos morrem e até você anda estranho. Damião, que estava arrendando uma cerca próxima, parou por um instante. Ele sabia que Josefa não era de se impressionar facilmente, mas a ideia de que um bode pudesse ser o culpado de sua desgraça parecia absurda demais. Deixe disso, mulher. É só um bode. Você anda se desgastando demais, imaginando coisas. No fundo, no entanto, ele também sentia algo errado. Sempre que passava perto de Tião, um calafrio percorria sua espinha, como se estivesse sendo julgado. Havia noites em que ele acordava com uma sensação inexplicável de pavor, como se tivesse sonhado algo terrível, mas sem lembrar o que era. Naquela mesma noite, Damião finalmente ouviu os passos. Estava deitado ao lado de Josefa, tentando ignorar o cansaço que parecia nunca passar, quando um som baixo e rítmico chegou aos seus ouvidos. Toque, 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 toque. Era o som de cascos, mas ele vinha de dentro da casa. Sentou-se na cama, tentando discernir o som. Josefa continuava dormindo, embora seu rosto estivesse tenso, como se também estivesse sentindo algo em seus sonhos. Com um nó no estômago, Damião se levantou e pegou a velha faca que mantinha ao lado da cama. Seguiu o som até a sala. Quando chegou lá, Tião estava parado no meio do aposento. Seus olhos brilhavam, refletindo a luz pálida da lua. Mas o que fez o sangue de Damião gelar foi que o bode não estava sozinho. Atrás dele, sombras escuras e disformes se moviam, dançando como fumaça no ar. E, no meio do silêncio, ele ouviu algo que o fez tremer. Damião. A voz era grave, rouca e parecia vir de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Ele recuou, deixando a faca cair no chão. Quando piscou, tudo havia desaparecido. Tião estava ali, como sempre, imóvel. Naquela noite, Damião não conseguiu dormir. Ele não contou nada a Josefa, mas sabia que algo terrível estava acontecendo. Certa noite, depois de mais uma colheita arruinada, Damião saiu para fumar à beira do terreno. A lua estava cheia, iluminando o campo desolado, e Tião estava lá, parado como uma estátua, olhando para ele. Damião sentiu uma raiva subir em seu peito. "Você é um bode inútil!" gritou ele. "A única coisa que faz é comer o pouco que a gente tem." No mesmo instante, Tião deu um passo à frente, e Damião quase caiu para trás. Pela primeira vez, ele ouviu algo que parecia uma voz. Uma voz rouca e grave, mas que não vinha de lugar nenhum. Inútil? Eu posso dar tudo o que você deseja, Damião. Riqueza, terras férteis, poder. Mas tudo tem um preço. Damião gelou. Olhou ao redor procurando alguém, mas não havia ninguém ali além de Tião, parado como sempre. Tremendo, ele entrou correndo na casa, mas não contou nada a Josefa. Na manhã seguinte, Josefa encontrou Damião sentado à mesa de madeira improvisada da casa de taipa. Ele segurava a cabeça com as mãos, os cotovelos apoiados na superfície gasta. O olhar dele estava vazio, perdido em algum lugar distante, como se sua mente estivesse presa em um pesadelo que não queria revelar. "O que foi, homem? Parece que viu um fantasma", perguntou Josefa, aproximando-se com cuidado. Damião ergueu os olhos, mas não disse nada. Apenas balançou a cabeça, como se as palavras não fossem suficientes para expressar o que sentia. Josefa sentiu um arrepio. Ele sempre fora um homem de poucas palavras, mas aquele silêncio tinha um peso diferente, um vazio que a deixava inquieta. Nos dias que se seguiram, Damião começou a agir de forma estranha. Passava horas sentado no terreiro, olhando fixamente para Tião, o bode negro. Seus lábios moviam-se de vez em quando, como se estivesse murmurando algo, mas nenhum som saía. Josefa, observando de longe, sentia o medo crescer dentro dela. Não sabia como perguntar o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que Tião era o centro de tudo.
Era uma madrugada abafada, o tipo de noite em que o ar parecia pesar sobre os ombros. Josefa acordou com o som de passos pesados no chão de terra batida. Ela abriu os olhos e viu que Damião não estava mais ao seu lado. Espiando pela janela, viu a cena que congelou o sangue em suas veias. Damião estava ajoelhado diante de Tião, no meio do terreiro iluminado pelo luar. Na mão direita, segurava uma faca velha, a lâmina brilhando com algo escuro e espesso. Sangue. No chão, a poucos metros dele, algo estava caído. Josefa não conseguia distinguir o que era, mas sabia que não era um animal comum. O corpo parecia torcido, como se tivesse sido esmagado por uma força invisível. Damião, o que você está fazendo? Quis gritar, mas o medo paralisou sua garganta. Tião parecia maior do que o normal, sua presença quase opressiva. Ele não se movia, mas havia algo nele que fazia Josefa sentir que estava assistindo a um ritual antigo, um ato proibido que jamais deveria ser testemunhado. Damião ergueu a faca novamente e murmurou algo que Josefa não conseguiu ouvir. Em seguida, a lâmina desceu com força, atingindo o que quer que estivesse no chão. Um som baixo ecoou no ar, como um suspiro vindo das profundezas da terra. Tião balançou a cabeça como se estivesse satisfeito e deu um único passo em direção a Damião. Josefa tropeçou para trás, derrubando uma panela que estava próxima da janela. O som metálico quebrou o silêncio e Damião virou o rosto na direção dela. Seus olhos estavam diferentes, escuros, quase sem vida, mas com algo de animalesco brilhando nas profundezas. Ela correu para a cama e se escondeu, tremendo, enquanto ouvia os passos de Damião voltando para dentro da casa. Ele entrou sem dizer uma palavra, deitou-se ao lado dela e ficou imóvel. Josefa fingiu estar dormindo, mas o cheiro de sangue fresco enchia o quarto, tornando impossível para ela fechar os olhos. Na manhã seguinte, Josefa tentou fingir que nada havia acontecido, mas quando saiu para o terreiro, encontrou marcas no chão. Um círculo desenhado com o que parecia ser sangue, e no centro, apenas cinzas. Não havia sinal do corpo que vira na noite anterior. Tião estava parado ao lado do círculo, mastigando calmamente um pedaço de capim, mas havia algo em seu olhar que fez Josefa estremecer. Ele parecia sorrir. Damião, por outro lado, estava mais calado do que nunca. Sentava-se na beira do terreiro, olhando para o horizonte, mas sua sombra parecia mais longa do que deveria, como se algo invisível estivesse agarrado a ele. Josefa sabia que algo terrível havia sido feito naquela noite, e sabia no fundo de seu coração que as consequências ainda estavam por vir. Depois daquela noite, tudo mudou. A terra, de repente, se tornou fértil, os porcos engordaram, e até a casa de Taipa parecia menos sombria. Mas Josefa notava que Damião estava cada vez mais distante, com o olhar pesado e sem brilho. Foi quando ela finalmente descobriu a verdade. Ao remexer no celeiro, encontrou a faca que Damião usara, ainda manchada de sangue. Ao lado, um objeto que fez sua respiração parar. O crucifixo de prata que ela usava desde criança. Ele estava quebrado ao meio. Naquela noite, Tião não estava mais no terreno, mas Josefa jurou ouvir sua voz dentro da casa, sussurrando: Ele pagou o preço. Agora é a sua vez. Alguns dizem que Damião foi encontrado morto na casa de Taipa, com os olhos completamente negros. Outros acreditam que Josefa fugiu, mas nunca foi vista novamente. Quanto a Tião, o bode negro, ele foi visto em outras fazendas, sempre onde a miséria reinava e onde alguém desesperado estava disposto a pagar o preço. Olá. Mudei os nomes das pessoas, mas tenho a permissão da minha mãe para contar a história. Acompanho o canal há pouco tempo, mas já me sinto à vontade para compartilhar uma das histórias mais aterrorizantes que já presenciei. Há 5 anos, mudei-me para uma casa na zona norte de São Paulo com minha mãe, Fernanda, e meu padrasto, Paulo. Antes de conhecer minha mãe, Paulo havia sido casado com uma mulher mais velha, que faleceu vítima de câncer. Eu não a conhecia, mas toda vez que mencionavam seu nome, meu padrasto ficava em silêncio e visivelmente desconfortável. Intrigada, minha mãe certa vez perguntou a ele por que reagia dessa forma,
sempre que o nome da falecida esposa era mencionado. Paulo respondeu que no momento oportuno contaria tudo à família, mas que por enquanto não deveríamos nos preocupar. Certa madrugada, enquanto assistia a uma série, senti aquela fome típica de quem passa a madrugada acordada. Decidi ir até a cozinha. Desci as escadas de mármore e caminhei em direção à geladeira, onde peguei um pedaço de bolo que minha mãe havia preparado mais cedo. Quando fui buscar um prato, algo chamou minha atenção. Na área da piscina, avistei uma silhueta feminina. Ela usava roupas brancas, tinha a pele pálida e apresentava sinais de decomposição. O susto foi tão grande que deixei cair a bandeja de bolo, acordando as pessoas da casa. Meu corpo paralisou e senti como se fosse perder o ar. Então, a figura jogou-se para trás, mergulhando na piscina. Antes que minha mãe descesse as escadas para verificar o que havia acontecido, abri a porta e corri em direção à piscina. O que vi a seguir foi uma das cenas mais perturbadoras da minha vida. A mulher tinha o pescoço visivelmente quebrado, o corpo magro ao extremo, e seu sangue misturado à água clorada formava um tom alaranjado intenso. A água, maltratada e cheia de sapos, que pareciam corroer ainda mais sua pele já desgastada. Meu coração parou, minhas mãos tremiam, e eu lutava para conter o impulso de vomitar ali mesmo. Ao ouvir meus gritos, minha mãe veio correndo, desesperada. Virei-me em busca do conforto de seus braços. Ela então aproximou-se da piscina, observando a água com um olhar confuso. "Não tem nada aqui. Por que você está gritando tanto?" perguntou. Quando olhei novamente para a piscina, percebi, incrédula, que não havia mais ninguém lá. A figura, o sangue, tudo tinha desaparecido. Apesar da falta de evidências, minha mãe acreditou em mim, e naquela madrugada, contou-me uma história que explicava por que ela não duvidara do que eu havia visto. Paulo me contou que antes de sua falecida esposa morrer de câncer no coração, ela fez um último pedido. Desejava ser enterrada no pátio da casa, no lugar onde havia um pequeno cume ao lado da construção, e onde agora foi construída a piscina. Fiquei atônito. Minha mãe acabara de confirmar que a figura que eu avistara era possivelmente a falecida esposa do meu padrasto, cujo corpo havia sido enterrado sob a piscina que utilizávamos. Após aquela noite, não consegui dormir direito. Passei o restante da madrugada em claro, embora mantivesse os olhos fechados o tempo todo. Algumas horas depois, levantei-me da cama, ainda relutante, e caminhei até a cozinha para pegar algo para comer. Enquanto estava lá, olhei novamente para a área da piscina e notei algumas bolhas visíveis na água, mesmo à distância. Aproximei-me lentamente, sentindo cada passo e cada respiração se alongarem, apenas para testemunhar uma cena aterrorizante. Meu padrasto morto estava agarrado ao corpo decomposto de sua falecida esposa. Apesar do estado macabro daquela figura, ele parecia estranhamente feliz. Tentei retirá-lo de lá, mas era como se estivesse grudado àquela coisa. Depois de algum tempo, percebi que ele havia se afogado propositalmente. Atônito, afastei-me e saí dali. A partir daquele momento, nada mais conseguia me assustar. Após presenciar aquela cena perturbadora, minha mãe e eu arrumamos nossas coisas e fugimos daquela casa. Nunca mais ouvi falar de Paulo ou de qualquer outro membro de sua família desde então. Vou contar uma história que, para ser honesta, não sei se vão acreditar. Na verdade, eu mesma duvidei quando descobri que ela não estava mentindo. Me chamo Ana, sou brasileira e moro numa pequena cidade do interior de Buenos Aires, Argentina, há 5 anos. Quando estava começando a universidade, aos 18 anos, conheci quem hoje considero minha melhor amiga. Por sorte, mora na mesma cidade que eu. Vou chamá-la de Naira, pois não quero expô-la. Ela é amável, simpática e é por sua personalidade, ou talvez pelo sorriso amável e feliz que sempre tem no rosto, que inicialmente não acreditei no que estava acontecendo com ela. Num desses dias, quando ainda nos conhecíamos, percebi que ela estava muito cansada. Seus olhos pareciam fazer um esforço enorme para se manterem abertos, e as olheiras eram muito evidentes. Tentei não incomodá-la, então continuei a conversa sem perguntar nada a respeito.
Pensei que talvez tivesse tido uma noite ruim e nada mais. Muitas vezes, quando tentávamos marcar algo, ela cancelava, dizendo que se sentia muito cansada ou tinha uma dor de cabeça insuportável. Então, eu apenas dizia que estava tudo bem e que nos veríamos outro dia. No entanto, com o tempo, percebi que ela faltava às aulas várias vezes. E quando a visitava, a encontrava na cama, sempre dormindo, permanentemente cansada. Um dia, muito preocupada, insisti para que me contasse o que estava acontecendo. Para ser sincera, a essa altura, eu estava com muito medo de que ela estivesse sofrendo de alguma doença. Mas nunca esperava a resposta que recebi. Estou bem, só me sinto muito cansada quando sou visitada, ela me disse. Não entendi completamente o que ela queria dizer, e ela apenas sorriu, como se tentasse ser convincente. Não entendo. Quem te visita? Perguntei, pensando que ela mencionaria o nome de algum familiar. Comecei a rir com a resposta dela. Os fantasmas. Os fantasmas que vejo. Juro, não acreditei nela por ser cética e não curtir muito as coisas que envolvem esse meio. Ela continuou dizendo: em casa, às vezes ouço passos ou sons de coisas se movendo. Cada incidente ocorre, não importa o dia ou a hora, mesmo se estou sozinha ou acompanhada. O som de passos pesados é frequente. Mesmo assim, ao ouvir Naira dizer que se sentia cansada quando era visitada por fantasmas, uma certa incredulidade me dominou, especialmente porque ela estava tão calma ao me contar. Somente dei ouvidos quando a vi deitada na cama mais uma vez, enquanto fiquei conversando com a mãe dela, esperando que acordasse. Não sei se foi porque vinha da mãe dela, que me disse isso totalmente séria, ou talvez porque era uma mulher adulta que não teria motivo para mentir sobre esses assuntos. Minha pobre filha, ela vê e ouve muitas coisas. A mãe me disse quando perguntei sobre o que minha amiga havia me contado. No começo, eu também não acreditava, mas ela me contou sobre a tia dela. De acordo com a mãe de Naira, a tia faleceu quando ela era apenas um bebê e não teria como saber como ela era fisicamente. Sua mãe me contou como Naira a descreveu perfeitamente, dizendo que muitas vezes a visitava à noite. Tudo isso quando tinha apenas 8 anos. Com relação a isso, pensei que talvez tivesse ouvido alguém da família falar sobre a mulher, e isso ficou em mente. Ou talvez tivesse visto fotos ou algo assim. Ela também me contou como, muitas vezes, a encontrava falando sozinha em seu quarto. Naira dizia que não podia falar na frente dos outros porque ficariam assustados. Com relação a isso, pensei que ela pudesse ter tido um amigo imaginário. Embora tivesse irmãos, achei que seria algo normal para uma criança da idade dela na época. Continuei tentando encontrar outra explicação antes de acreditar realmente que ela estava em contato com seres de outro plano. Tudo mudou cerca de 1 ano atrás, quando sofri a perda do meu avô. Ele tirou a própria vida em sua casa, a poucos metros da minha, em um pequeno campo afastado da cidade. Não queria contar a ninguém, nem mesmo a Naira, porque não me sentia bem falando sobre essa perda tão dolorosa logo após o ocorrido. No entanto, senti um arrepio pelo corpo quando fomos ao campo onde ele vivia. Ao sairmos da caminhonete do meu pai e me dirigir para a entrada, vi Naira parada, quase estática, perto do veículo. Ela olhava para a casa dos meus avós e dava para ver o medo estampado em seu rosto. "Vamos?" perguntei ao me aproximar dela, pois mesmo chamando, parecia que ela não me ouvia. Ela não respondeu. Naira não parava de olhar para aquela casa. Perto da nossa não havia nada de errado à primeira vista, mas ela não desviava o olhar. Segurei sua mão, querendo acalmá-la e ver o sorriso de sempre, pois, para ser honesta, estava começando a ficar assustada. No entanto, ao segurar sua mão, percebi o quão gelada ela estava. Você já teve aquela sensação quando está calor e começa a sentir medo até o ponto em que suas mãos congelam? Foi exatamente o que senti naquela hora com Naira. Ela não me olhava e percebi que suas mãos começaram a tremer. Até que, finalmente, ela desviou o olhar da casa dos meus avós e pegou o celular para ligar para a mãe. Fiquei surpresa porque, embora ela nunca tivesse ido ao nosso campo, ela já havia passado muitas noites no meu apartamento. No entanto, eu não ousava pedir que ficasse comigo naquele momento. "Não quero entrar", disse ela. Sua voz estava nervosa e assustada. Já não a reconhecia. "Ana, eu quero ir embora. Estou com medo." Ela começou a chorar
e eu não tinha ideia de como acalmá-la. Até meu pai se aproximou para tentar ajudar, mas ela estava muito agitada. Depois de quase 1 hora, a mãe dela veio buscá-la, e a meu pedido, foi ela quem me contou naquela noite o que Naira tinha visto e o que havia acontecido. Agora ela está dormindo comigo, não quer ficar sozinha, disse a mãe dela. Ela me contou que Naira viu um homem de cabelos brancos, usando uma camisa branca de botões, que estava ao lado da caixa. Minha mente voltou ao momento em que meu pai, minha irmã e eu chegamos à casa do meu avô e o encontramos morto na porta lateral. Ele usava uma camisa branca de botões, exatamente como ela descreveu. Sua mãe me disse que, enquanto continuava a chorar, Naira lhe disse que ele parecia zangado e que seu pescoço parecia mais comprido do que o normal. Foi apenas naquele momento que me permiti chorar por tudo o que aconteceu, tanto pela perda do meu avô, quanto pelo que aconteceu com minha melhor amiga. No dia seguinte, quando voltei para a cidade, pedi desculpas por não ter acreditado nela desde o início. Ela realmente nunca foi alguém que buscasse chamar a atenção, mas no começo, pensei que talvez fosse por isso. Agora me certifico de ouvi-la sempre que ela diz que está cansada, porque sei que é muito provável que algum ser a tenha visitado durante o dia. Sua mãe e eu não temos certeza do que fazer para ajudá-la a lidar com isso. Ela é muito receptiva, talvez até sensível. Sabemos que nem sempre ela se cansa tanto quando isso acontece, mas temos medo de que piore. Sabemos que ela foi ver curandeiros e até a igreja, mas embora o padre a tenha abençoado repetidamente sem resultado, vários curandeiros sugeriram que ela poderia começar a desenvolver esse dom, estudar o que está acontecendo e entender melhor esse caminho. Estamos procurando maneiras de ajudá-la e, se isso significa estudar com algum desses indivíduos, eu faria se soubesse que realmente ajudaria. Ultimamente ela não passa tanto tempo na cama, não porque as visitas dos seres diminuíram ou porque ela não se cansa mais, mas porque, em seu novo emprego, ela não tem as mesmas liberdades que antes. Algo que ainda me surpreende, mesmo depois de conhecê-la tão bem, é que ela não perdeu o sorriso amigável e a felicidade que a caracterizam. Cada vez que vai ao trabalho, embora pareça prestes a fechar os olhos de cansaço e tenha olheiras muito visíveis, ela sempre atende com um sorriso. Sempre conversa com todos sempre que tem a chance. Apenas assim, apenas com essa atitude diante da vida, alguém pode suportar um fardo como esse. Muito obrigada por me ouvirem.